Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre normas organizacionais, procedimentos, políticas e normas que a gente deve seguir para ter uma organização consciente, uma organização produtiva, uma organização eficiente. Então é importante a gente entender nessa apresentação que vamos elaborar alguns conceitos e entender a evolução histórica desses conceitos, por que as organizações foram evoluindo nesse sentido e começaram a moldar, então, o funcionamento das empresas domésticas atuais e modernas, né? Não só domésticas, mas também internacionais. E através desses exemplos práticos, vamos descobrir como é que a gente consegue padronizar processos, fazendo o trabalho sempre da mesma maneira, mesmo sendo num departamento ou no outro, que a gente tenha o crescimento sustentável da organização. Ok? Então vamos seguir. Conceitos fundamentais de política, norma e procedimento. Qual é a diferença entre essas três coisas? Primeiramente, a política é uma diretriz, é uma forma de atuação que a gente deve estabelecer como princípios e valores da nossa atuação. Para quê? Para orientar nossas decisões e ações e que isso seja passado para todos os níveis, que a gente possa operar da mesma maneira em todos os níveis. Isso é uma política da organização. Depois, uma norma. O que é uma norma? Uma regra específica que ajusta a nossa conduta e atividades. Isso acontece muito nas organizações militares, mas também nas organizações civis, públicas, privadas, pequenas, grandes, startups, familiares, seja qual for a natureza da organização, sempre teremos normas importantes a seguir. Depois, os procedimentos são métodos detalhados que especificam como devemos executar nossas tarefas, sequência e responsabilidade para cada atividade, ou seja, como é que é o protocolo de trabalho, como é que é o procedimento. Em relação a esses elementos, a política estabelece os princípios amplos que originam as normas e as normas, por sua vez, originam os procedimentos. Ou seja, existe uma hierarquia nessa sequência de estrutura organizacional. Entendendo um pouquinho sobre a origem histórica desses temas, das normas e procedimentos. Bom, lá atrás, na Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial, já se fala em quarta e quinta Revolução Industrial, mas lá atrás, no século XVIII e XIX, nós tivemos o surgimento da padronização. Antes disso, o que existia? O artesanato. Existiam os artesãos, cada um fazia o seu trabalho da sua maneira, com uma forma de funcionamento, com uma forma de atuação. Isso veio a ser padronizado com a criação das fábricas, né? Um grande gestor estudioso e gestor de empresas da época, né, o Frederick Taylor, introduziu os princípios da administração científica justamente baseados nessa padronização em procedimentos padronizados para serem repetidos sempre igual, exaustivamente, para que não houvesse erros, para que tivesse um procedimento sempre igual. Na era da produção em massa, depois de 1920 até 1950, a gente teve o Henry Ford, que trouxe a linha de montagem, ou seja, dividiu o trabalho em várias etapas e vários pedaços e criou procedimentos rigorosos para que fosse sempre feito da mesma maneira, para que o resultado fosse sempre igual e padronizado. Ao contrário do artesanato, onde dificilmente uma camisa seria igual a outra, uma cadeira seria igual a outra, uma mesa seria igual a outra, porque foi feito de maneira artesanal. Quando se entra na fase da Revolução Industrial e da produção em massa, eu quero garantir a qualidade e a consistência. Mais à frente, a partir da década de 50 do século passado, o movimento de qualidade toma força a partir da influência japonesa, com o Edward Deming e o Juran, que trazem o que a gente chama de TQM, Total Quality Management, ou, em português, Gestão da Qualidade Total. Primeiras versões da ISO, que é uma certificação de qualidade, começam a surgir nas empresas. A partir daí, a década de 90 traz então a era digital, que a gente vive até hoje com a entrada da
do home office, da digitalização dos processos, das assinaturas digitais, dos aplicativos e até moeda digital veio a partir dessa consolidação. Então a integração das normas e procedimentos começa a surgir e há essa gestão do conhecimento nas organizações. A aplicação prática nas organizações. Então a gente tem, número 1, a garantia da qualidade. As normas asseguram que eu vou implantar produtos e serviços de maneira consistente, reduzindo variações indesejadas, para que um cliente não saia beneficiado em detrimento de outro, para que aumente a satisfação do cliente. Segurança e conformidade, procedimentos feitos evitando riscos, garantindo a conformidade, trabalhando dentro da lei e da regulação para aquele setor. Eficiência organizacional e operacional, ou seja, eliminar redundâncias, erros, desperdícios, melhoria da eficiência da utilização dos recursos, tanto humanos quanto materiais, financeiros, tecnológicos, entre outros. E, por fim, número 4, gestão do conhecimento. Aqui, sim, eu vou trabalhar com procedimento documentado, preservando o conhecimento para que gerações futuras possam usar, outros colaboradores que venham depois possam usar e que não fique o processo todo na minha cabeça, porque senão eu guardo a informação e não divulgo e não torno disponível para outras pessoas dentro da mesma organização. Isso atrapalha na hora de treinar novos colaboradores ou de preservar o conhecimento da organização. Exemplos de normas e procedimentos que podem ser utilizados nas organizações. Primeiro, identificação e acesso. Por exemplo, uma norma muito importante é o uso do crachá, que identifica todos os funcionários, seja qual for o tamanho da empresa. Pode ser uma pequena empresa, uma microempresa com 30, 40, 50 funcionários, pode ser uma super multinacional com 10 mil, 50 mil, 100 mil funcionários. É importante ter a identificação. Procedimento de emissão do crachá, aí já é um procedimento, não é uma norma, deve ser realizado no primeiro dia e a devolução do crachá na rescisão do contrato, caso haja a demissão ou pedido de demissão. Esse pode ser substituído em caso de perda ou mediante alguma mudança específica, mudança de nome em caso de casamento ou mudança de área ou de setor, também no crachá pode aparecer, né? Controle de visitantes, também deve ter um crachá de visita para entrada nas dependências da empresa. Procedimento de registro acontece na recepção, um crachá temporário é emitido e a pessoa pode então usar e ela identificada na sua entrada, né? Caso haja qualquer situação, a gente sabe que tem pessoas que não são da empresa naquele momento, visitando a empresa e visitando algum departamento. E integração de novos colaboradores também, em termos de norma e procedimento, funciona da seguinte maneira: todo novo funcionário deve passar por um processo de integração nos primeiros 30 dias, ensinando como é que a empresa funciona, como é que são os sistemas, quais são as normas, como é que é a roupa que vai vestir, de que maneira, qual é o horário de trabalho, enfim, quais são as normas. E depois, no procedimento, aí sim, uma apresentação institucional, um treinamento obrigatório, o conhecimento das políticas e da adaptação ao final do período. Conclusão: benefícios da padronização organizacional podem ser, por exemplo, redução de erros. Há pesquisas que mostram que até 85% da redução de erros quando há uma padronização. As pessoas sabem como deve ser feito e não há chance para oscilação no nível de serviço. Eficiência, 73% também de melhoria de produtividade, implementação de sistemas de padronização. E 92% é o melhor resultado de conformidade também nas auditorias de qualidade que as empresas sofrem com as normas bem estabelecidas. Isso pode trazer também um grande benefício. Espero que você tenha aprendido bastante e desejo sucesso.